Salve, nação tricolor. Bom, hoje estou bem aborrecido, né? Afinal, São Paulo foi eliminado ontem num jogo sofrível pela Copa do Brasil. O que eu vi ontem foi apenas uma reprise do que já havia acontecido no Morumbi. Ou seja, um time sem criatividade, um time lento, um time com as mesmas deficiências de sempre. Só que eu não quero, de forma alguma, colocar a culpa apenas no Zubeldia. Zubeldia tem sua parcela de culpa? Óbvio que tem. Tem e muita parcela de culpa. Mas a gente não pode esquecer também da diretoria. Mas eu vou falar mais pra frente. Primeira pisada na bola do Zubeldia ontem foi quando saiu a escalação. Ele colocou o Lisieiro. Como o Bobadilha não ia jogar, ele escolheu o Lisieiro ao invés do Marcos Antônio, com a justificativa de que o Marcos Antônio não tem arremate, que o Marcos Antônio não pisa na área. E aí colocou o Lisieiro. Eu pergunto para vocês, em qual momento o Lisieiro chegou até a área? Tanto ele como o Luiz Gustavo. Nenhum dos dois volantes. A primeira chance de gol que o São Paulo teve no primeiro tempo foi aos 24 minutos. Ou seja, para um time que precisava ganhar, construir a vitória por 2 gols, ter a sua primeira chance com 24 minutos, aí já demonstra que alguma coisa está errada. E aí a gente não pode esquecer que o Rafael só no primeiro tempo ele fez 2 defesas que garantiram 0-0, só no primeiro tempo. No segundo tempo, que você pensa que ele vai mudar o time, ele foi mudar o time a 28 minutos do segundo tempo. Quando ele tirou o Wellington, o lateral esquerdo, e o Rato, para colocar o Michel Araújo e o Eric. São Paulo não conseguiu criar nada. Nada. São Paulo não consegue chutar, o São Paulo não consegue criar, o São Paulo não consegue fazer nada. Aí depois ele ainda tira o Rafinha, o Luciano, o Lisieiro, para colocar o Igor Vinícius, o André Silva e o Nestor. Fala para mim, que cenário que esses 3 que entraram poderiam mudar? Fala para mim. Eu não entendo. Não entendo, de verdade. A única chance que o São Paulo teve no segundo tempo foi uma bola enfiada para o Luciano, que ele podia ter ao menos tentado driblar o goleiro. Ele tentou bater e o goleiro do Atlético defendeu. Mas o futebol que o São Paulo tem praticado não foi só essa partida. Foi no primeiro jogo com o Atlético, foi com o Fluminense, foi com o Goiás. Por quê? Porque o Zubeldia insiste com um sistema tático que não está funcionando, insiste com um posicionamento, no caso do Luciano, absurdo, porque o Luciano não é meia. O Luciano não é meia. E insiste nesse posicionamento. E com isso, o time não anda. O time apresenta deficiências primárias. Primárias. E aí a gente não pode passar pano também, por exemplo, o gol que o Lucas perdeu no primeiro jogo não pode perder. Não pode perder. O São Paulo é um time que tem que criar 10 chances para fazer um gol. São Paulo está 3, se eu não me engano, 3 ou 4 partidas sem marcar um gol. Foi eliminado da Copa do Brasil
sem marcar um gol. E aí? Mas vamos falar das responsabilidades, tá? Zubeldia tem a parcela de responsabilidade dele. Como eu falei, tem. Só que ele não é o único. Ele não é o único. Janeiro, Judas Paulista foi embora. E a gente tá falando do Wellington desde janeiro, que o Wellington não é jogador para São Paulo, que ele é um jogador limitado. Não se movimentaram e acabaram perdendo o cara de graça aí. Simplesmente. Não satisfeito, Pablo Maia machucou. Pablo Maia machucou. Diretoria não se mexeu para tentar contratar alguém para o lugar. Só foram pensar em se mexer quando o Alisson se machucou. E ainda assim, bem porcamente. Porque os reforços que a gente teve não servem. Que hoje, essa diretoria não contrata jogador pela sua qualidade. Contrata jogador pelo preço. Contrata jogador, deixa eu ver se eu consigo pagar. Então não contrata, porra. Se é para contratar dessa forma, não contrata. Trouxe o Marcos Antônio, que é um volante defensivo, e o nosso meio-campo já está cheio de volante defensivo. A gente não tem quem cria nesse meio-campo. Não tem um meia, não tem nada. E os caras me trazem mais um volante defensivo. Nada contra o Marcos Antônio, que nem jogou ainda. Me trazem um zagueiro, São Paulo nem precisava de zagueiro. Me trazem um zagueiro aí, o tal de Juan, que nem estreou ainda. Quero muito saber, quero ter esperanças esse tal de Jamal Lewis chegue para jogar alguma coisa e finalmente colocasse o Wellington no banco. Que esse Longo aí, Santi Longo, que ele assuma a cabeça de área também para, sabe, mudar um pouco a configuração desse time, porque o Luiz Gustavo não tem como continuar como cabeça de área desse time. Ele não tem mais gás, não tem pulmão. Eu não discuto a qualidade técnica, mas ele não tem pulmão. Eu vivo falando, quem acompanha o meu canal já há muito tempo sabe que eu vivo falando. São Paulo tem um bom time, mas o elenco é totalmente desequilibrado. A gente não tem laterais. Como é que você joga num 4-2-3-1 se a gente não tem lateral? Não tem. Não tem um cara no meio que consiga, ao menos, não digo criar, mas ao menos organizar. Quem fazia isso, mais ou menos, era o Alisson. Que nem, na minha opinião, nem volante é. E aí o absurdo a que chega o São Paulo é que os dois jogadores que mais se destacaram no São Paulo nos últimos um ano foi o Judas Paulista, que é um atacante improvisado de lateral, e o Alisson, que é um meio atacante improvisado de volante. Para mim isso é um absurdo, gente. Porque essa porra dessa diretoria não consegue fazer o mínimo, que é contratar um jogador. Tá, não tem dinheiro para contratar? Muda o foco. Usa o scout para achar jogador. Usa o scout para trazer jogador que tenha vontade de jogar. A torcida vai chiar que o cara não é conhecido,
Mas em 2004 chegou uma par de cara aí que também não era conhecido e o São Paulo foi campeão do mundo no ano seguinte. Porque se ficar ouvindo o torcedor quer que contrate o Messi, quer que contrate o Cristiano Ronaldo, quer que contrate o Benzema, quer que contrate o Mbappé. Se tivesse dinheiro para trazer jogador no auge, eu até concordaria. Mas trazer jogador aí com 34, 35, 36 anos, pagando uma bala, pagando 2, 3 pau, pra quê? Fala pra mim, pra quê? Então, gente, parem de cobrar só o Zubeldia. Como eu falei, ele tem a parcela de culpa dele, tem, por ser teimoso. Por ser teimoso, por ser medroso. Mas a gente não pode jamais esquecer dessa diretoria incompetente e omissa. Não dá para esquecer da diretoria. Não dá. O tanto que o São Paulo já gastou de dinheiro com pereba, tivesse feito um trabalho sério, tinha achado o Garro, que hoje está nos Gambá. Tinha achado o Garro. Que nem foi tão caro assim para o time da Marginal. O lateral esquerdo do Botafogo lá, que o pessoal tira barato do nome dele, Cuiabano, é um puta lateral esquerdo. Se o São Paulo contrata um cara com esse nome, a torcida já fica toda Cuiabano. Tem muito torcedor, galera, que não desce do pedestal. E eu, sinceramente, tô de saco cheio. E aí fica endeusando tal de Luciano, que é outro também que eu tô de saco cheio também. Eu quero que venha algum bochecha vermelha aqui me encher o saco, porque eu falei que eu não gosto do Luciano. Eu já mando já para aquele lugar. Hoje eu não vou nem dar nota, tá? Hoje não tem nota. Eu vou citar só quem eu acho que foi bem ontem. Alan Franco, um monstro, na minha opinião, um monstro. Não dá para ele ser banco do Sabino. Desculpem os paga-pau aí, mas não dá pro Alan Franco ser banco do Sabino. Não dá. Para mim, foi um. Caleri, um monstro. Porque o Caleri ele joga sozinho, apanha o tempo todo. O time não ajuda. E o goleiro Rafael, que muitos criticam, e ontem ele garantiu o 0-0. Ah, vão falar, a bola foi em cima dele. Mas garantiu, gente. Frango, todo goleiro vai ter na carreira. Todo. Todo goleiro vai ter. Para mim, o Rafael foi bem ontem. Esses três. O resto do time pode embrulhar tudo e colocar na lata do lixo. Que ontem o futebol que apresentaram foi digno disso. De lixo, lata do lixo. Não se salva ninguém. Não se salva ninguém. Porque na hora que precisa de assumir a responsabilidade, chamar para si a responsa e falar, não, vou decidir essa merda, não tem um que faz isso. Fica com aquele toquezinho modorrento pro lado. Não tem um drible nesse time, não tem um chute nesse time. E quer ganhar como desse jeito? Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Muito puto da vida por essa eliminação. Amanhã eu devo fazer a live de pré-jogo, né, de São Paulo e Cruzeiro. Provavelmente às 7h30 amanhã à noite. Tá bom? Quem puder, cola com a gente.
Bom, esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito, que jamais vai se apagar. Até a próxima.